Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. O nosso expositor da tarde e noite é o nosso amigo, irmão espírita, Paulo Vanin, que está vinculado à URI, 10ª Região, e à CEPAL, na diretoria executiva e na assessoria de planejamentos e informações da CEPAL. Ele abordará um tema muito importante para nós, já estamos vendo aqui no seu primeiro slide, o Cristo em casa, o carinho do jardineiro divino, em trabalho contínuo no campo fértil das almas humanas. Temos um recadinho para a tarde de hoje. Acessem o Facebook, lá na Ciência do Infinito, que temos uma palestra muito importante para assistir, A Família e os Desafios da Convivência, por Rossandro Klingey. Então, muito interessante também para nós, a família e os desafios da convivência, esse é o tema que ele aborda. A nossa mensagem vem da obra Sempre Melhor, por José Carlos de Luca. Vamos ouvir. Cristo é o governador espiritual da Terra e encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo-o. Não há ninguém com autoridade superior a dele, com exceção de Deus. Cristo é a face do Pai Celestial para os homens. É o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. Ninguém se deve julgar perdido, pois Jesus é a nossa bússola. Ninguém se deve dizer sem conhecimento do que fazer e de como agir, pois Jesus é o nosso modelo. Como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, em cargos recebidos das mãos de Deus, Jesus tem poder sobre a terra, tem poder sobre cada um de nós. Quem deseja tocar o Cristo precisa fazê-lo com a confiança de que será amparado e conduzido por sua vontade. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. A confiança é poderosa, ponte que nos une a Jesus. O poder do Mestre é exercido pelo amor, e somente pelo amor. E quando nos entregamos ao amor, Jesus opera maravilhas em nós. Então, convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos por estarmos aqui, nesse espaço físico que é a CEPAL, recebendo tantos ensinamentos e bênçãos para o nosso crescimento ético-moral. Abençoa, Senhor, cada um de nós, os nossos familiares, as pessoas com quem convivemos, os aflitos, os doentes, os encarnados e desencarnados que nos acompanham, que possam receber a nossa vibração de paz e de amor. E desde já, nossas vibrações positivas e benéficas, para que o nosso amigo Paulo Vanin logre o máximo de êxito, amparado pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja,
Senhor. Com votos de muita paz, muita alegria, vamos receber o expositor da tarde e noite, Paulo Vanin. Seja bem-vindo. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Estávamos refletindo a respeito e criando coragem para falarmos do Cristo cósmico. Mas depois de sábado, quando ouvimos aqui dois companheiros abordando a temática, resolvemos ousar, não? Obviamente que em tempos outros, na nossa retaguarda evolutiva, não nos comportamos condignamente em relação às tarefas que já tínhamos abraçado com Jesus. Falávamos de Jesus, mas não vivíamos Jesus. E foi o que o companheiro querido, no primeiro momento, abordou na primeira palestra de sábado. Ele também, porque estivemos juntos, né, em dias outros, nessa mesma situação, e ele ousou também, foi muito feliz naquele sábado. Os benfeitores espirituais o envolveram com carinho e ternura, e chega um momento que nós não podemos mais postergar. É aceitar, né, aquilo que nos propomos a fazê-lo, ou retornar para casa como falidos, e pelo menos não termos tentado realmente trabalhar estas questões. No segundo momento, o outro companheiro querido, também não menos querido, possivelmente seja o presidente desta casa futuramente, tem todas as condições para isso, embora o nosso dirigente ele deva ser sempre destacado pelas suas condições ético-morais, né, e doutrinárias, sem sombra de dúvida, ele abordou o convite de Jesus. Nós estamos tendo uma pretensão de fazermos uma síntese dessas duas exposições que aconteceram sábado. Aliás, a primeira, inclusive, foi gravada, e ela também encontra-se em áudio na Web TV Nova Consciência. Então, né, tanto postamos essas gravações na web, na página da web, como na nossa página no Facebook, que nós administramos, como a Luciana falou, a Ciência do Infinito. Então, vamos lá no Facebook, coloquem, e vocês vão ver que aparece lá essa página que trata exatamente dos nossos aspectos doutrinários. O Cristo em casa. Obviamente que nós desejamos, estamos rogando ao mundo maior, os benfeitores que nos envolvem, que nos inspiram, que estão conosco, sempre estiveram conosco, né? Desde que colocamos juízo na cachola, verificar uma possibilidade que nós estamos agora caminhando corretamente. E o Cristo em casa, ela tem uma proposta de duplo sentido: casa-lar e casa, corpo físico, coração, né? Nosso coração. Então nós vamos ver no transcorrer da exposição como é que a gente trabalhou esta questão. Deixe nós pegarmos aqui o material para nós começarmos a conversar sobre a proposição. A nossa reflexão primeira se fundamenta nesta frase: quando a inteligência conduz o amor, há lógica e razão. Vamos já vamos ver a diferença disso. Mas quando o amor dirige a inteligência, a compaixão expressa-se e a caridade toma conta dos comportamentos humanos. Então, né, para aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, meia palavra basta. A gente vai pegando estas coisas devagarinho. Porque eu quero dizer aos meus queridos irmãos corajosos, por terem ultrapassado o umbral de uma casa espírita, significa que estão despertos, sabem, têm consciência que são espíritos imortais. E que tem que realizar algo aqui para nós retornarmos para casa nessas condições mais favoráveis. Todos nós temos uma tarefa definida. Por menor que seja a nossa missão, nós não estamos aqui realmente para passar férias, né? Nós temos algo a ser realizado. Também poderemos passar férias, mas nós temos que dar prioridade para os valores ético-morais, esses que nós vamos levar de retorno à dimensão espiritual.
É para isso que nós estamos no mundo físico. Tomado de compaixão pela sociedade injusta, infantil e perverso dos seus dias, estamos falando de Jesus, muitas vezes o mestre deixou-se conduzir pela compaixão, graças à qual amou-a sem reservas. A paixão de Jesus era a multidão, entregando-se em regime de doação plena, a fim de que a vida moral predominasse em todos os comportamentos sociais e humanos. Único mestre que viveu integralmente o que pregou. Único. E imolou-se realmente por amor e compaixão destas ovelhas, na maioria delas desgarradas, né? Toma-o como exemplo e tem compaixão, quando não possas aplicar outro sentimento, porque compaixão é vida. E aí é quem diz para nós, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida. É esta viagem que nós vamos fazer de 150 anos, desde a quantificação até 2007, quando ela publica a obra Jesus e Vida. Está aqui a obra, né? Então nós estamos fazendo uma viagem de 150 anos. Jesus na visão da codificação espírita. Essa é uma das passagens favoritas que nós temos, né? Esta cena aconteceu em Jerusalém, na fonte de Betesda. Jesus não tinha nada a ver com o paralítico que estava ali há 38 anos. Mas o Espírito puro percebe a coisa, ele cria a circunstância. Quando a circunstância não lhe é favorável, ele cria a circunstância, né? Já falamos aqui que isso acontece. A passagem é essa. Jesus vendo-o deitado, já começa aqui a gente analisar a psicologia profunda, porque deitado tem um sentido, e o Evangelho nos propõe, não é para ficar deitado não, é para levantar. Nós vamos ver que do começo ao fim o Evangelho diz: levanta-te, anda, toma tua cama, né? Faz alguma coisa. O Evangelho de Jesus é eminentemente ação, sem sombra de dúvida, né? Então Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, 38 anos, diz o texto, queres tornar-te são? Era muito simples, falando para o bem vaninho, era só ele dizer: sim, mestre, eu quero, e não ficar parando de se queixar da vida. Mas olha o que acontece. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho uma pessoa que me jogue no tanque. Não tinha um filho de Deus que se conduía daquela criatura, né? Quando a água for agitada. Porque rezava a lenda que uma vez por ano um anjo descia na piscina, agitava a água, e aquele que se jogasse dentro d'água sararia de seus males. Isso é reencarnação na cabeça. Dá para ver que é, né? Entendeu? Dá para ver que é, né? Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Olha só, mesmo no mundo espiritual, quem é que reencarna em condições mais favoráveis? O mais qualificado. Até no mundo espiritual. A mim foi dito: meu filho, não é teu momento agora. Você tem que renascer no dia 30 de outubro de 1950. Aí vai dar certo. E eu queria vir antes. Não, é só aquela data. Os astros vão estar alinhados naquela época, né? Então a gente mesmo assim tem que se qualificar na dimensão espiritual. E o outro vem antes, ó. Disse-lhe Jesus: levanta-te, ó, já começa ali, ó. Toma o teu catre e anda. O homem logo ficou são, tomou o seu catre e andava. Aí começou a criar juízo, ó. E aquele era dia de sábado. Era uma provocação imensa a respeito, né? No sábado não podia fazer nada, pura hipocrisia, porque lá nos bastidores a turma fazia e desfazia, e Jesus sabia muito disso, né? Bem, meus irmãos, é apenas um recorte para nós avançar. E aí, obviamente, essa questão, se eu não a colocar aqui, o Marquinho Padovani depois me dá um jeito, né? Eu tenho que pôr, né? Porque essa é a fundamental para nós. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Não é só para os espíritas, é para a humanidade. Guia e modelo. E aí eles respondem rapidinho, sucinto, né? É a menor resposta que tem no Livro dos Espíritos. Jesus.
E o codificador aduz uma nota até extensa, um pouquinho, nós tiramos um recortezinho. Para o homem, para o ser humano, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, obviamente que o Espírito Divino o animava. Sem sombra de dúvida, né? Então essa é a questão 625 e um pequeno recorte da nota do codificador. Mas tem mais, a proposta continua. Mais uma pergunta que o codificador faz à dimensão maior. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Olha que coisa. E aí nós vamos ter uma informação preciosíssima. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, parabólico, uma imagem, né? Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávido, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, a prioridade, nós precisamos dos bens materiais dentro do necessário. Amontoar é loucura, né? Então, aí está. É a questão 1018. Estamos lá no fim do Livro dos Espíritos, a gente conseguiu essa informação. Tem mais. Quem vai nos socorrer agora é o próprio codificador. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, será que nós estamos reunidos em nome de Jesus, em nome do Cristo? Eu com ela estarei. Qual é a condição para que realmente Ele esteja conosco? Entendeu? Nós estamos reunidos aqui. Mas será que a convergência do nosso pensamento está no Mestre, todos nós? Ou nós estamos pensando na morte da bezerra lá fora, como é que eu vou fazer isso, aquilo? Eu estou aqui de corpo, mas o espírito alhures está. Vamos ver. O codificador nos socorre. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Como nós temos aqui agora muitos queridos, inclusive dos senhores, íntimos dos senhores, felizes porque atravessaram o umbral de uma casa espírita. Felizes, principalmente o espírito que nos avalizou a encarnação. Esse chega a dar pulo de felicidade. Meu Deus, aquele bichinho se encaminhou até que enfim. Mas demorou, né? Demorou. Comparecem com seu corpo. Antes disso, Jesus, então, os espíritos puros que o representam se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Aqui é a ciência espírita. Como é que eles estão aqui entre nós? Comparecem com seu corpo fluídico espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Muitos aqui viriam. Olha só. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possui o dom da ubiquidade, que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envia a cada um desses lugares um raio de suas mentes. E o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que é uma dessas almas extraordinárias, agora virou inclusive internacional. Tem doutor Bezerra de Menezes até aí nessa América Latina. Mas é muito simples também de entender. Os médicos que não se comportam muito direitinho aqui, ao desencarnarem, encaminham eles para a falange do doutor Bezerra. Cada médico que entra na falange é mais um doutor Bezerra. Mas beleza. Desaparece o doutor Paulo e aparece mais um. Simples.
Simples. Não trabalha aqui, trabalha lá, né? Senão já viu como é que fica a coisa. E além disso, a capacidade de irradiação em diversas direções. A nossa reflexão segunda, partimos dessa premissa: utilizar-se do recurso valioso do sofrimento para lapidar as arestas morais que todos nós temos, modificando a conduta para melhor e trabalhando os metais dos sentimentos para servir e conquistar o infinito das emoções, constitui os desafios que todos devem alcançar. Utilizar-se, vamos repetir, do recurso valioso do sofrimento. Nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo desafiados a suplantar essas contingências, né? A fim de exemplificar que não existem exceções nas planificações divinas, Jesus, que não tinha quaisquer dívida perante a consciência cósmica, veio amar e experimentar a ingratidão humana. Incrível, né? Incrível. Submetendo-se ao holocausto com paciência, misericórdia e amor inexcedíveis. A sua é a lição de que se ao ramo verde foi feito aquilo, né, a essência mais pura que teve entre nós, que não se fará o ramo seco que somos nós. Enriquecendo-te de compreensão e lógica em relação ao sofrimento, permite que ele te conduza pelo caminho estreito da renovação espiritual, submetendo-te aos seus impositivos, de que resultarão a tua paz e a tua plenitude. Emmanuel, o nosso querido Emmanuel, chega a escrever uma página dizendo assim: aceita a correção, vai te fazer bem, mas a gente reluta contra, como se nós estivéssemos sendo castigados pela divindade, né? Às vezes a gente foge do próprio remédio, né? Doente foge do próprio. Estão olhando para alguém que já agiu assim. O nosso querido mestre adorava a multidão, né? E a passagem é essa: todos quanto vieram antes de mim, olhem só, são ladrões e salteadores. Ele usava a figura do contexto para que as pessoas pudessem entender, né? Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, acertará o alvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu volto para casa, retorno à dimensão espiritual, volto para casa, porque a nossa vida na ascensão para o Pai será sempre um movimento e um repouso, até atingirmos a tão sonhada plenitude, né? E Jesus está falando disso. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. E o que é que as ovelhas estão fazendo pelo pastor? Estão facilitando a tarefa? Diz que a misericórdia divina manda buscar a ovelha rebelde 2 vezes. O pastor vai buscar a ovelha 2 vezes. Na terceira vez ele manda o cão. E o cão traz a ovelha sendo mordida nos calcanhares. Precisa traduzir a metáfora? O que é o cão na nossa vida, né? 2 vezes por amor e uma terceira a coisa pega, né? Sofres, não te esqueças do vinde a mim, do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não esqueças que o Senhor, olha a contrapartida, espera não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos, na incapacidade de praticar o mal, de vez que em muitas ocasiões a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância.
e da nossa própria rebeldia à frente da lei. Eu tenho falado aqui de Dimensões da Verdade, que é o segundo livro da benfeitora Joana de Ângeles, em 1965. Eu era um jovem que amava os Beatles e os Rolling Stones, e a benfeitora já mandava a mensagem para baixo, né? Ela escreve na mensagem Fazendo Sol, que consta no livro, que tem uma frase que me incomoda diuturnamente. Ela diz assim: há fome de amor perto do teu leito de queixas. É isso aí, ó. A gente acha que a nossa dor é a maior. Dá uma olhadinha por aí como é que está. O que tem de criatura batendo a cabeça, porque não sabe ainda, não despertou, o que é que está fazendo na vida, né? Embora os templos religiosos, com todo o respeito, estão saindo pelo ladrão, né? Mas não responde às questões, não. Tem sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. É desta água que nós temos que beber. É disso que nós temos que beber. Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe, antes de tudo, te sacia a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso no banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Tem sempre uma contrapartida. O esforço próprio da criatura não vai cair no colo. Esqueçamos disso. Esqueçamos disso, né? Sente-se enfermo, procura em Jesus o divino médico, contudo pede-lhe atentamente, saiba o que vai pedir. Te conceda remédio contra as tuas próprias inclinações, a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrange ao desequilíbrio orgânico. Não é de lá para cá, é sempre daqui para lá. A boca fala do que o coração está cheio. Mas nós fomos advertidos, a gente só não estava entendendo a coisa. Agora com o Consolador, que não fala mais por figura, é claro, é direto. É direto para nós, né? Há muita dor, que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede, que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para os resvaladouros das trevas. Há muita fome, que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia, que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Nós temos a solução em nós mesmos. É mudança de hábito. É mudança de hábito. Vai demorar? É difícil? Ninguém falou que vai ser fácil. Mas é uma luta diuturna comigo mesmo e não com o outro externamente. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos, o esquecimento de nós mesmos, e desse modo colocar-nos-emos ao encontro no nosso divino Mestre e Senhor. Marcas do Caminho, um livro que eu até desconhecia, mas faz parte dos 439 que o Chico deixou quando desencarnou. E diz que já está quase em 500 obras já publicadas do nosso querido médium, né? A nossa reflexão terceira. A busca do pão transcendental, desse alimento espiritual de sabor eterno, deve constituir-se o nosso objetivo, empenhando-nos de corpo e alma por consegui-lo. Todas as possibilidades, desde que ético-morais, devem ser utilizadas para compreendermos isso. Aplica-te na aquisição dos tesouros morais iluminativos e esparze-o por onde andes. Há fome de ternura nesse mundo rico de indiferença. A benfeitora diz da mesma maneira, o mesmo assunto de uma outra maneira. Mendigos de amor, pobres de paz, necessitados de afetos, aguardam o convite para a fraternidade.
Olha aquele banquete, nós vamos chegar lá no Cristo de novo. Promove um banquete de luz e convida esses teus irmãos de humanidade que aguardam compaixão e caridade, a fim de se libertarem da escassez e do sofrimento a que se encontram relegados. Ao realizá-lo, será surpreendido pela presença de quem? Agora sim, né? De Jesus, que virá ajudar-te na especial realização, oferecendo o pão do reino dos céus. Jesus e Vida, na lição Banquete de Luz. Esse livro maravilhoso que nós falamos aqui, que a benfeitora publicou em 2007. Aí está uma imagem interessante. E dizia também ao que o havia convidado: quando preparares um almoço, uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Olha só. Para não suceder que também te convide de volta e sejas recompensado. Aí é que está o mérito da coisa. Nem muito obrigado. Faça todo o bem possível. E parta, siga em frente, não aguarde retribuição, pelo amor de Deus. Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado, porque não tem como recompensar-te, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. Na existência seguinte, lá vem você com algumas facilidades. Alguns mestres você fez amigo, você convidou quem não podia te retribuir, mas o espírito avalista deles anotou a tua chapinha. Alguém anotou. E tu terás a facilidade na próxima existência. Quanta coisa a gente pode evitar com isso, né? Contrapondo-se à onda crescente da loucura que irrompe avassaladora de toda parte e domina, penetrando os lares e os destroçando, o Evangelho de Jesus, hoje como no passado, abre larga faixa para a esperança, facultando a visão de um futuro promissor, onde os desassossegos do coração não terão ensejo de medrar, de desenvolver. Aqui já estamos falando então Jesus entrando ao nosso lar. Pelo menos uma vez por semana, não deixe ele embora de jeito nenhum. Não deixe. Chame-o de volta, uma vez por semana. A par da lascívia e do moderno comércio do erotismo, que consome as mais elevadas aspirações humanas na indústria da devassidão, as sementes luminosas da Boa Nova, plantada na intimidade do conjunto familiar, desdobram-se em embriões de amor que enriquece os espíritos de paz, recuperando os homens portadores das enfermidades espirituais de longo curso e medicando-a com as dádivas da saúde. Mas, olha só, é terapêutico. O Evangelho em casa, uma vez por semana, é terapêutico. A gente até melhora. Vale a pena. Olha aí. Enquanto campeia a caça desacisada aos estupefacientes e barbitúricos e os narcóticos e aos excessos dos sexos em desalinho, a mensagem do reino de Deus, cada semana na família, representa placebo valioso que consegue recompor das distonias psíquicas aqueles que jazem anestesiados sob o jugo de forças ultrizes e vingadoras de existências pretéritas. Muito importante. Há mais enfermos no mundo, diz a nossa querida benfeitora, do que se supõe que existam. Isto porque no reduto familiar raramente fecundam a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância geral, o amor desinteressado. A benfeitora está plena de razão, né? Vinculado por compromissos vigorosos para a própria evolução, os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo cromossomático, endividados entre si, para o necessário reajustamento, trazendo-nos refolho da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas.
deixando-se arrastar invariavelmente a complexos processos de obsessão recíproca, vivendo junto em casa, graças ao ódio mantido, às animosidades conservadas e nutridas com as altas contribuições da rebeldia e da violência. Imagine se a gente lembrasse. Não lembrando disso, a gente não tinha chance nenhuma. Entendeu? Em razão disso, o desrespeito graça, a revolta se instala, a indiferença insiste e a aversão assoma. A família, em tais circunstâncias, se transforma em palco de tragédias sucessivas quando não se faz aduana de traições e desídias. Nós estamos vendo aqui no nosso arraial, acontecendo essas coisas, né? É isso mesmo. Estimulando os desajustes que se encontram inatos nos grupos da consanguinidade, a odierna técnica da comunicação malsã tem conspirado poderosamente contra a paz do lar e a felicidade dos homens. Aqueles que temos juízo, desliguemos a televisão, porque senão vai entrar nessa loucura também. É o dia inteiro chorando, pedindo para que Deus resolva o problema. Mas eu mudar de atitude, mudar de hábito, de jeito nenhum, não é comigo, né? O Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão rareando ao suave e doce contágio do seu amor, e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria, de refazimento. O Cristo no lar, meus queridos, significa a comunhão da esperança com o amor. Vale a pena, vale a pena. A sua presença produz sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico, descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Poxa, não tinha visto. Até perdão a gente pede um pelo outro. Até perdão. Pai para filho, filho para pai, é recíproco, né? Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora, né? E a benfeitora continua nos concitando, dizendo: abre o livro da vida, o Evangelho, e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga-te na esperança, sorve a água lustral da fonte viva, generosa e abundante. Esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Claro que a felicidade ainda não é deste mundo, a gente sabe disso, mas ela pode começar aqui. Eu posso ser tão feliz quanto um mundo de expiações e prova me permite ser. Posso ser, sim, né? Se não consegues a companhia dos que te repartem a consanguinidade para tal ministério, não desfaleças, faze-o assim mesmo. Nunca estamos sozinhos, nunca. 21 horas, domingo lá em casa, mas não tem, para tudo. E a gente recebe um abraço de seres tão queridos. O perfume deles entra antes, a gente percebe. Mas não vamos abrir mão jamais, jamais. E a semana começa bem, né? Novos projetos, novos desafios. Se assoma um óbice inesperado, não descoroçoes, insistindo ainda assim. Se surpresas infelizes conspiram a hora do teu encontro semanal com ele, não desespere e retoma as tentativas perseverando. O telefone nunca mais tocou. Nunca mais tocou. E tocava, né? Quando o Cristo penetra a alma do discípulo, refala. Quando visita a família em prece, sustenta. Olha só.
Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Por que não? Por que não? Sob o dossel das estrelas, no passado, o Senhor, enquanto conosco, instaurou nos lares humildes dos discípulos o convívio da prece e da palestra edificante, inaugurando a era da convivência pacífica, da discussão produtiva, do intercâmbio com o mundo excelso. Já nós vamos ver isso. Abrindo-lhe o lar uma vez que seja em cada 7 dias, ele não pede muito, 7 dias, cada 7 dias, meia hora. Experimentarás com ele a inexcedível ventura de aprender a amar para bem servir e crescer para a liberdade que nos alçará além e acima das próprias limitações, integrando-nos na família universal em nome do amor de nosso Pai. Sugerimos esta obra, porque é nesta obra de Neio Lúcio, do benfeitor Neio Lúcio, que está exatamente o primeiro evangelho no lar que aconteceu na casa de Simão Pedro. Quando o papo estava degenerando, Jesus disse: Pedro, traz aqui os escritos sagrados e vamos entrar em harmonia aqui com o Pai Criador. O primeiro está nesse livro aqui, Jesus no Lar. Maravilhoso, realmente, né? Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Alguém lembra essa passagem, o contexto dela? Centurião romano pedindo pelo servo. Jesus conclui, depois de mentalmente ir até a casa do centurião, ele não precisou se deslocar até lá, ele mentalmente foi, e o servo foi curado. E ele diz para os discípulos: olha, nem em Israel vi tamanha fé. E era um centurião romano, não era o povo judeu que tinha conhecimento da lei, essa coisa toda. Era alguém, como se nós disséssemos hoje, para um materialista. Mas o servo dele, ele pediu pelo servo e Jesus o curou à distância, né? Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Nós estamos numa noite de mais de 1.500 anos e ela não insiste em não passar. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e adverti-los: o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. Este é o momento, a nossa decisão fundamental, né? Será que teremos uma nova oportunidade? Quando? Não sabemos. Então é um momento da mudança de hábito agora, justamente num período que nós estamos sendo selecionados ético-moralmente, né? Considerações finais, meus queridos. O objetivo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento ético-moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e as perquisições científicas ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. O codificador diz isso nesta obra magistral, O Céu e o Inferno. Então, o objetivo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento ético-moral do ser humano. É fundamental, veio para isso, né? Chegando à conclusão já da nossa exposição, da nossa proposta, 2 informações importantes. A primeira é essa: Senhor, rogou o discípulo emocionado: quando identificarei a plenitude da paz e da felicidade, jornadeando nesse mundo turvo, atribulado de enfermidades e violências? O compassivo mestre, penetrando com a magia do seu encantamento, respondeu: quando é que eu vou ter paz, Senhor? Quando é que eu vou atingir a plenitude? E aí vem aqui uma informação interessante para nós.
Quando puderes ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem precipitares julgamentos, remontando as causas. Quando lograres ouvir com a paciência de minha compreensão generosa. Quando puderes falar auxiliando, sem acusação nem desculpismo. Quando agires com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguires in timorato na senda do bem, entre abrolhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, já não serás tu, mas sim eu que vive em ti, e identificado comigo, fruirás de felicidade e paz. O aprendiz ouviu, meditou e, levantando-se, é novo, né? Partiu pela estrada do serviço ao próximo, ação, intentando conjugar o verbo amar, sem cansaço, sem ansiedade, sem receio. Esta imagem é muito bonita. Jesus manda 2 a 2 para pregar o Evangelho, né? Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso já agora na terra. Se assim procede, se não o faz, é por virtude do seu livre-arbítrio, então sofre as consequências do seu proceder. A Gênese, né? E outra obra, 1868, a última obra da codificação. Na minha imensa ansiedade de receber-te à porta da choupana do meu coração, afoguei nas águas silenciosas do rio do esquecimento as mágoas da minha vida. Era tanta sede da tua presença que desarrumei o quarto de brinquedos e os atirei longe no pó da distância, para que nenhum recanto da casa guardasse lembranças antigas. Afoguei as saudades que me pediam clemência com as vozes das recordações, enquanto nuvens escuras passavam sobre mim. Revistei todos os escaninhos e não deixei uma única testemunha dos meus momentos passados, de quando eu não possuía maturidade para compreender-te, poeta e amigo da minha felicidade. Quando chegaste em tua carruagem luminosa e pisaste na esteira da minha porta escancarada, a melodia da tua voz sorrindo me perguntou: adianta eu querer renegar o passado? Onde estão a gratidão e a ternura que conserva dos teus folguedos infantis? Não tem jeito, né? Cobri-me de vergonha por querer parecer-te o que ainda não consigo ser. Mas será, né? Rabindranath Tagore, o nosso poeta favorito, né? Através do nosso querido Divaldo, em Estesia. Chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles e disse: amém vos digo, confirmo-vos, se não vos voltardes, mudar interiormente e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A interpretação equivocada da teologia é dizer assim: o reino dos céus é para as criancinhas. Não, é para aqueles que se lhes assemelham naquele período infantil, né? Sem malícia, pureza, obviamente. Por fim, a mensagem final. Tudo o que nós falamos aqui sintetizada nesta oração, nesta frase: se alguém me ama, pelo menos uma vez por semana me recebe em casa, observará a minha palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mais um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
O Pai o amará e viremos até ele e faremos morada junto a ele. Vale a pena ou não vale a pena recebê-lo uma vez por semana na nossa casa? Meus queridos, esta é a nossa proposição, a nossa reflexão da tarde e noite. Espero realmente ter pelo menos colocado as ideias em ordem, a síntese das duas exposições que os nossos companheiros fizeram sábado, e do fundo do nosso coração a nossa reverência pelo carinho e pela ternura que recebemos mais uma vez. Muita paz a todos.